Olá, final das eleições, segundo turno terminou e Drops de Fé, edição especial pós-eleição, definidos as pessoas que vão ficar, as pessoas que vão mudar, e é uma oportunidade da gente também mudar, da gente também rever coisas e buscar melhorias, buscar mudanças também. Oportunidade da gente poder jantar de novo em família, com os amigos, sem necessariamente discutir o que já está decidido, né? Sem ficar entrando de novo em pautas políticas que já estão decididas, candidatos que já ganharam e perderam e assim por diante. Alguns estão, né, animados, ansiosos para ver o que vai acontecer em janeiro, gostaram do resultado do pleito, e outros também estão frustrados, cabisbaixos, estão chateados, bravos, indignados, mas faz parte. Ao longo das últimas 2, 3 eleições, a gente teve momentos que a gente ficou, cada um de nós ficou chateado, animado, e assim sucessivamente, porque faz parte do jogo político, da democracia. Alguns ganham, outros perdem, não dá para 2 pessoas sentarem ao mesmo tempo na cadeira de presidente e nos demais cargos que estão sendo disputados, né? E é uma oportunidade para a gente ver o que a gente produziu, o que a gente semeou nos últimos anos, como a gente se comportou, fazer realmente uma revisão, olhar para trás e ver o que a gente deixou plantado, o que a gente semeou e o que a gente está colhendo agora, né? Vendo se o que a gente fez é alinhado não com uma pauta de costumes, não com um plano econômico ou com um lado político, mas com o caráter e com a atitude que combinam com o Cristo e não com uma determinada agenda, né? E o que a gente pode fazer como igreja em termos práticos a partir desse resultado? Primeira coisa que a gente já deveria estar fazendo, mas a gente vai ter a oportunidade de fazer do zero a partir de janeiro também, é orar pelas nossas autoridades. Paulo fala isso para a igreja de Roma, na sua carta aos Romanos, no capítulo 13, e também fala para Timóteo, também, né? Que nós devemos orar pelas nossas autoridades, temos que respeitar as nossas autoridades, independentemente de quem está sentado na cadeira. Não é uma condicional àquilo que eu gosto ou aquilo que eu concordo. Sentou na cadeira da autoridade, passa a ter uma respeitabilidade. Ah, mas o passado dessa pessoa, mas eu não gosto do espectro político dele. É problema seu. A ordem é clara, ela não é um convite a orar pelas autoridades, é uma ordem de orar pelas autoridades, tanto para as que estão na cadeira de presidente hoje, ou na cadeira do Supremo, ou na cadeira do Legislativo, orar pelas nossas autoridades instituídas hoje e por aquelas que a gente elegeu e vão assumir em janeiro de 2023. Então, não é uma opção, não é um convite para impor as mãos ou orar, interceder só por quem a gente gosta. Tanto é que nesse capítulo 13, quando Paulo escreve a igreja de Roma, a igreja de Roma estava sofrendo uma perseguição e o imperador romano na época era Nero, que não é o gravador de CD e DVD, nunca usei, só soube, e não é outra coisa senão o imperador que promoveu várias perseguições abertas, declaradas contra a igreja, colocou a população romana contra os cristãos e promoveu uma grande perseguição. Então, inclusive Priscila e Áquila, cristãos, saem de lá, de Roma, e vão para Éfeso, fugidos dessa perseguição de Nero. Então, nem o presidente atual, nem o futuro presidente eleito, não acredito que eles sejam comparáveis à escala de quem foi Nero, né? E mesmo assim, né, o Nero também jogava os cristãos na arena para as feras, para os leões e para as outras feras, para divertir a multidão. Então, não acho que seja o caso. E mesmo que fosse o caso, somos convidados a orar pelas autoridades. E outra coisa que nos é chamado a atenção é a gente dar suporte, a gente ajudar aos projetos futuros que dialoguem com o reino de Deus e com as propostas do reino de Deus. Não é para vou ser resistência, vou ser oposição, não importa o que aconteça.
Isso é medíocre, isso é infantil, isso é pequeno e não pertence ao público cristão, ao reino de Deus. É porque o presidente que vem, ele é de outro partido, é de outro espectro político, eu não concordo, vou bater o pé e não vamos deixar aprovar nada. Nós vamos fazer um barulho, nós vamos boicotar, nós vamos acabar, esse cara não vai governar. Isso é medíocre, pequeno, é ridículo e nós somos convidados a sermos, primeiro, bons cidadãos, segundo, obedientes à lei, né? Cumprir com os nossos impostos, cumprir com a legislação vigente, exceto nos casos em que ela nos obrigar a fazer alguma coisa contra a nossa fé, contra a nossa confissão de fé. Fora isso, nós temos que cumprir a legislação e sermos bons cidadãos. E se a pauta, o projeto, for, por exemplo, algo que traga mais justiça, traga mais suporte aos pobres, traga voz àqueles que não têm voz, ou que proteja aqueles que hoje são perseguidos ou desamparados, qualquer coisa que suporte o lado mais fraco da história é bíblico. Não é uma coisa de esquerda, não é uma coisa, um projeto maligno de dominação mundial. Se a pauta conversa com os valores bíblicos, a gente apoia. Se ela não conversa ou vai contra os princípios bíblicos, a gente se manifesta contrário. Caso a caso, é pauta a pauta, e não uma coisa simplista que se coloca e bate o pé e fala: não vou ajudar, não importa o que aconteça. Nessa não é a atitude que se espera do cristão. Então, vamos orar pelas autoridades, vamos cobrar as autoridades que foram eleitas, os deputados que você votou, ou seja eles estadual, federal, vamos cobrar, não vamos esquecer dos prefeitos e vereadores que a gente elegeu em 2020 e cobrar para que eles votem de acordo com aquilo que a gente espera que eles votem. Manda e-mail, manda WhatsApp, entra nas redes sociais dos candidatos e pressiona: olha, eu quero que você vote dessa forma, senão eu não vou mais votar em você. Se você tem esse canal, se você tem esse direito, se você lembra ainda quem você votou, faça isso, cobre e exija, os seus direitos como eleitor. E, no mais, orar, apoiar aquilo que tem que ser apoiado. E não ficar de birra de manha, o que traz apenas antipatia e mais separação da igreja, que é feita para ser separada, mas não para viver fora do mundo. Nós temos que ter pontes para que a gente possa trazer mais pessoas para o reino de Deus. É isso. Por enquanto, primeiro curta após a eleição. Fiquem com Deus e foco no reino e não na política.